Bom dia, eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Deus. Nós estamos aqui para mais uma reflexão da nossa aula de Escola Bíblica Dominical. Mais uma semana em que não poderemos estar juntos, mas nós temos essa oportunidade de pararmos um pouquinho para refletir sobre a palavra do Senhor, para refletir sobre a nossa escolha de estar na presença do nosso Deus e de participar das nossas classes de escola bíblica dominical, algo tão importante para nós. Estamos com saudades dos nossos domingos pela manhã, mas enquanto não podemos estar juntos presencialmente, estaremos juntos por aqui. A nossa aula de hoje é o estudo 21 e o tema é o salvo e a vocação. O salvo e a sua vocação. Vocação tem a ver com escolha, com aquilo que às vezes a gente sente que a gente gosta de fazer, que a gente tem aptidões, que nos chama, algo que nos chama atenção, e a gente faz escolhas sobre o que fazer na vida, sobre alguma atividade, enfim, vocação tem a ver com isso. Aqui na nossa lição, a introdução fala um pouquinho desse tema, é um tema complexo, inclusive existem várias áreas no mundo, na sociedade, que ajudam as pessoas a descobrir quais são as suas vocações, principalmente quando a pessoa está ali terminando o ensino médio, às vezes ela fica na dúvida, então tem profissionais que podem nos ajudar a fazer essas escolhas. Então tem essa questão da vocação para aquilo que a gente quer ser e fazer no mundo, mas a nossa lição vai falar especificamente, vai dar uma ênfase maior para essa nossa vocação do ponto de vista da nossa escolha de ser cristão, do ponto de vista desse caminho que a gente escolhe trilhar, que é o caminho do Senhor Jesus, e da nossa atuação nesse mundo. Então, a nossa revista, ela se divide aqui nesse estudo em 2 tópicos. Fala de uma vocação geral, que tem a ver com administrar a terra, os bens que o Senhor nos dá, o nosso relacionamento com Deus, com fazer discípulos. E tem a vocação específica, que tem a ver com a nossa função no mundo e com a questão da função religiosa. Então, nós vamos passar um pouquinho por cada uma dessas questões para a gente poder fazer a nossa reflexão. Mas antes, eu quero compartilhar com vocês um texto bíblico que está em Efésios, no capítulo 4, e que fala assim. Eu vou ler a partir do versículo 4. Efésios 4, versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, a nossa revista e o nosso estudo nos convida a fazer essa reflexão sobre essa vocação. E aqui, já no primeiro tópico, que fala dessa vocação geral, fala aqui sobre administrar a terra, e eu vou ler o que está escrito na revista. Embora este chamado seja para todos, que todas as pessoas têm a obrigação de cuidar do nosso planeta, da nossa casa comum. Embora este chamado seja para todos, quem reconhece a Deus como Criador deve sentir maior compromisso em cumprir a vontade divina, zelando pelo mundo em que vive. Então aqui, a primeira análise que o texto faz e a primeira proposta que ele nos dá para a gente pensar é sobre essa vocação para administrar a terra. Então todos nós temos esse compromisso de cuidar daquilo que o Senhor criou e colocou aqui para nós, para convivermos juntos aqui, né? Mas aquele que se diz filho de Deus, aquele que se diz cristão, aquele que se diz conhecedor de um Deus maravilhoso que fez todas as coisas, para essa pessoa, isso é uma obrigação. Então, nós precisamos ter a obrigação de cuidar da nossa terra, de cuidar do nosso lugar.
que seja ali nas pequenas coisas, evitando desperdício, por exemplo, coisas pequenininhas que a gente pode fazer dentro de casa, que pode evitar desperdícios, consumos exagerados, a gente jogar fora coisas que a gente ainda pode reutilizar, pequenas coisas, até a gente se preocupar com o desmatamento da Amazônia, a gente se preocupar com a depredação do nosso capital natural. Então isso é responsabilidade nossa, essa vocação para cuidar, independente de onde a gente esteja, independente de onde a gente more, nós precisamos cuidar, porque o Senhor colocou aqui para nós temos esse dever. Então isso é uma coisa importante da gente pensar, né? Administrar tudo isso. Outro tópico que ele coloca aqui é o relacionamento com Deus. Muitos de nós, e muitas vezes nós já ouvimos testemunhos das pessoas falarem: eu fiz tanta coisa na minha vida, eu procurei tanta coisa, eu senti um vazio dentro de mim, e esse vazio só foi preenchido com a presença do Senhor. Quando eu descobri o que Jesus fez por mim na cruz do Calvário, quando eu descobri que Deus me amou e deu seu Filho único para me salvar. Então aqui esse relacionamento com Deus tem a ver com isso. Com a gente saber que nós estamos nesse mundo, nós temos uma porção dentro de nós que é a porção que se liga com o nosso Criador. E que se a gente tenta preencher isso com outras coisas, a gente acaba vivendo no vazio. Então essa porção espiritual que há em nós, esse relacionar-se com Deus, isso é uma vocação também do ser humano. Nós somos feitura do Senhor, nós somos criados por Ele. Então existe essa parte dentro de nós que se comunica com o Senhor. E se nós não preenchemos com a presença do Senhor na nossa vida, a gente acaba tentando preencher com outras coisas. E nem sempre dá certo. Então tem aqui também essa questão do relacionar-se com Deus. E um outro tópico que ele fala dentro da vocação geral é o fazer discípulos. A gente cada vez mais conhecer o Senhor Jesus, conhecer o caráter do nosso Senhor, imitá-lo, se parecer com ele a ponto das pessoas nos olharem e dizer: o que é isso? O que você tem? Eu também quero. Então o nosso exemplo, ele é tão forte, o nosso amor e a nossa vontade de dizer o quanto o Senhor é maravilhoso, faz com que as pessoas se aproximem. E isso é uma vocação nossa, né? Pregar esse evangelho e demonstrar ao mundo quem é o Senhor Jesus. E às vezes nós somos muito mais eficientes, às vezes não, na maioria das vezes nós somos muito mais eficientes quando nós demonstramos, quando nós damos exemplo, quando nós vivemos o Evangelho. Nós temos mais condições de apresentar quem é esse Jesus quando a gente vive, quando a gente conhece o Senhor, quando a gente entende o caráter do Senhor Jesus e a gente começa a imitá-lo. Então, por isso que para a gente fazer discípulos a gente tem que conhecer Jesus, porque nós não fazemos nada. Nós seguimos ao nosso Senhor. Na lição passada nós falamos da videira. Jesus é a videira. Nós estamos ligados a Ele. Se a gente se desliga, a gente não tem por que fazer discípulos. Então quem faz, nós demonstramos o nosso Senhor, para que as pessoas sigam também a esse Senhor Jesus. Então essa noção e esse entendimento do fazer discípulos é muito importante. Não vamos esquecer quem é a nossa videira. A nossa videira é Jesus. Então, dentro da vocação geral, ele fala sobre essas três questões, né? Nosso compromisso com o lugar que nós vivemos, o nosso relacionamento com Deus, nossa intimidade com o Senhor e a nossa oportunidade de demonstrar isso ao mundo, de fazer discípulos para o nosso Senhor Jesus. E no segundo tópico ele fala de uma vocação específica, que tem a ver com as atividades daqueles que congregam, daqueles que estão atuantes no corpo de Cristo. Então, nessa vocação específica, ele fala da nossa função no mundo. Quando nós somos discípulos do Senhor Jesus, quando nós desenvolvemos essa vocação, nós temos uma função no mundo. E aí a nossa revista diz o seguinte: Jesus nos faz ver que ele veio ao mundo para beneficiar o ser humano em todas as suas dimensões. Em seu ministério, Jesus confirma isso, nunca fazendo qualquer distinção entre os seus vários tipos de trabalho, pois todos resultam do seu amor. Sua ação de ensinar, pregar, curar, alimentar, denunciar o pecado,
desafiar preconceitos e leis que prejudicavam o ser humano, não é acompanhada de qualquer palavra que nos induz a pensar que sua atuação em alguma atividade era mais espiritual do que em outra. Seu modo de ser e de agir em favor do ser humano como um todo, era principalmente o que dava autoridade ao que ele falava, fazendo com que as pessoas se admirassem, percebendo a diferença entre ele e os outros líderes religiosos da sua época. Então, por isso que nós precisamos conhecer a face do nosso Senhor Jesus, para que possamos nos parecer com Ele e demonstrar isso ao mundo. Nos evangelhos, tem momentos que deixam claros que Jesus desafiava as leis e os preconceitos da época. Quando ele conversou com a mulher samaritana, quando ele chamou Zaqueu para conversar e disse que ia para a casa de Zaqueu. Então, ele desafiou preconceitos e ele demonstrou para quem ele veio. Então, isso é muito importante. Nós temos que demonstrar ao mundo os atributos e o caráter do Deus que a gente segue, do Senhor que a gente segue, porque nós somos imperfeitos. Nós sabemos, nós somos pecadores, nós erramos, mas o Senhor Jesus não. Então, por isso que cada vez mais que a gente tenha um relacionamento com esse Deus, mais a gente tem condição de conhecê-lo e de deixar essa luz brilhar. E tem a função, ele fala também da função do corpo de Cristo. O que significa isso? Cada um tem uma função dentro da igreja. Então, seja qual for, né? E todas as tarefas são importantes. Aquele que recepciona na porta, aquele que canta, aquele que prega, o que ministra, o que arruma a mesa, o que abre a porta. Todas as pessoas têm ali a sua tarefa e é vocacionado para. A questão é, nós estamos deixando o Senhor trabalhar em nós essa vocação que nós temos para atuar no corpo de Cristo? Essa é uma reflexão importante da gente fazer. Eu chego na igreja, sento no meu cantinho, ouço a palavra, interajo com alguns irmãos e vou embora. Será que nós estamos nos dando a oportunidade de exercitar essa vocação e de aprender mais do nosso Deus e de fazer com que a luz do nosso Senhor Jesus brilhe cada vez mais? Então, é um ponto importante da gente pensar, essa função nossa no corpo de Cristo. E tem a função, aqui a nossa lição fala da função religiosa, que são as funções específicas. Então, quem ministra a palavra, as pessoas que ministram a palavra, elas estudam, elas esperam o chamado do Senhor, elas se preparam. Aqui na nossa lição tem um trecho que é muito importante da gente pensar. Esta vocação, da função religiosa, esta é uma vocação especial, não no sentido de ser mais importante que qualquer outra, mas no sentido de que há no seu exercício uma grande responsabilidade para com o corpo de Cristo. Se exercida por alguém não vocacionado, pode trazer muitos danos para a obra do Senhor. Vou repetir essa parte porque eu acho importante. Se exercida por alguém não vocacionado, pode trazer muitos danos para a obra do Senhor. Por isso, nós precisamos conhecer a palavra cada vez mais para a gente poder saber discernir. Quando a gente escuta uma pregação, quando a gente escuta alguém falando em nome do Senhor, a gente tem que lembrar onde isso se conecta com a origem, os princípios e o caráter do nosso Senhor. Porque isso acontece. E isso leva muita gente a ter uma vida muito frustrada e muito ruim em ambientes em que deveria prevalecer o caráter do Senhor Jesus. Então, a função religiosa ela é muito importante porque ela carrega uma responsabilidade muito grande, assim como tudo que nós fazemos na igreja. Então, se as pessoas que recepcionam na porta, elas podem recepcionar com um sorriso grande, largo, receber as pessoas bem ou não. Então, nós precisamos pensar e refletir muito sobre essa nossa atuação enquanto corpo de Cristo, nas funções que nós exercemos e pedir cada vez mais que o Senhor nos melhore, nos aprimore, nos ajude a ser pessoas mais parecidas com Cristo, porque Cristo atraía as multidões. O Senhor Jesus, ele atraía as multidões. E ele tem o mesmo caráter, porque ele ressurgiu, né? O nosso Senhor ressuscitou. Então, nós precisamos cada vez mais apresentar esse caráter do nosso Deus. E, para concluir, a nossa revista diz o seguinte: estamos realmente desejosos de ocupar o lugar que Deus tem para nós? Desejamos ser bênçãos nas mãos de Deus? Seja qual for a função que tenhamos, com discernimento e paciência, procuremos encontrar, sob a orientação de Deus, o lugar que Ele tem para nós no mundo.
O Senhor nos quis aqui, o Senhor nos colocou aqui, nós não somos um acidente. Nós estamos aqui porque o Senhor assim preferiu. Então, nós temos que perguntar, que estar na presença do nosso Deus, que conhecer a Tua Palavra, que meditar, para que cada vez mais Ele nos diga como devemos proceder e nos dê discernimento. Então, que vocês reflitam sobre isso, que essa palavra fale ao nosso coração, releiam a lição, releiam o estudo, reflitam, procurem nas referências bíblicas e tenham um ótimo momento de aprendizado com a palavra do nosso Deus. Um grande abraço e até a próxima.